A ideia aqui é comentar um pouco sobre o que vem sendo falado no momento, né? Que o Estado vai ter que voltar a atuar na ordem econômica, seja diretamente ou indiretamente, já está atuando na ordem econômica para mitigar os efeitos da crise sanitária na economia. Mas antes, eu gostaria justamente de começar afirmando que é uma honra ter vocês quatro como colegas no Departamento de Direito na PUC. Quero lembrar aqui, também não fui aluno do Werneck, nem do Peixinho, né? O Direito também é minha segunda faculdade, eu fiz primeiro faculdade de História, e aí por acaso, né, eu fiz faculdade de História na FRJ, e era muito amigo de algumas pessoas na faculdade de Direito da PUC, porque meu primo fez PUC, e foi aluno do Werneck, inclusive, né? Está até aqui na live. Ele veio assistir para matar as saudades das aulas do Werneck. Eu fui aluno do Francisco Mauro Dias, que foi seu orientador no doutorado também, Mariana. Saudoso Francisco Mauro Dias, também muito perspicaz, com uma cultura vastíssima, profunda. E, assim, me parece que todos os temas aqui estão justamente numa ordem, né, primeiro, Werneck sublinhou a importância do interesse público, do interesse social, dos interesses comuns, que é o alicerce do nosso direito administrativo. O Peixinho, na sequência, tratou da repartição constitucional das competências materiais, das competências administrativas, né? Sublinhando essa deficiência em nosso modelo de federalismo, e de como essas deficiências, na verdade, trazem problema, em última instância, para a população que precisa, que necessita dos serviços públicos, que necessita das políticas públicas. E aí, agora, justamente, eu queria tratar de intervenção estatal, mais propriamente da atuação estatal. Na intervenção, parece que ela é sempre imprópria, né? Que é algo anômalo. Mas essa atuação estatal das atividades da administração pública, das políticas públicas formuladas e executadas pelos órgãos e entidades da administração pública, né? Justamente para efetivar os direitos fundamentais da Constituição. E é por isso que o direito administrativo é belo, é poético, como disse o Werneck, né? O Celso Antônio Bandeira de Mello fala, né, que é um direito defensivo do cidadão. Acho que é feliz essa expressão, né? O direito administrativo como direito defensivo do cidadão. Então, eu gostaria justamente de começar falando um pouquinho rapidamente dessa relação entre direitos fundamentais, função administrativa e políticas públicas, para depois passar, então, a falar da intervenção do Estado na ordem econômica, da intervenção estatal na ordem social, lembrando que, de fato, a saúde está no capítulo da Constituição da Ordem Social e está na ordem do dia, mas, enfim, que a ordem social é um capítulo fundamental em nossa Constituição de 88. Né? É um capítulo importante em nossa Constituição de 88. Mas antes também de começar, eu queria dizer que esse confinamento social tem despertado algumas utopias no mundo pós-Covid. Né? A primeira delas é a mudança dos nossos modos de vida, né? Com a redução do consumismo e respectiva preservação do meio ambiente. A gente viu alguns vídeos aí há pouco tempo, né, da Baía de Guanabara limpa, com tartaruga. Vimos vídeos dos canais de Veneza limpos, inclusive com peixes e caravelas. Né? Isso também está relacionado ao que o Werneck mencionou de mudança do paradigma, a necessária mudança do paradigma da nossa sociedade, pensar em redução das desigualdades sociais. Vários estados no mundo já estão adotando programas de renda mínima. Né? Isso não é coisa... Agora, tudo no Brasil que você questiona, que você pensa no modelo alternativo, se você fala de redução das desigualdades sociais, você já é rotulado como comunista e a sua opinião não é sequer considerada, né? Entre outros adjetivos que, na verdade, só esvaziam a argumentação, só esvaziam a crítica que é necessária para que nós avancemos. Né? Programa de renda mínima já adotado em países desenvolvidos como a Noruega, por exemplo, só para citar um exemplo aqui que me veio à cabeça, mas outros países adotam programas de renda mínima. Algo que eu tenho pensado também muito aqui, lavando louça em casa, passando pano de chão, fazendo comida, enfim, dividindo as tarefas domésticas aqui com a minha mulher,
a valorização do trabalho das empregadas domésticas no Brasil também. Né? Eu lembro aqui do mito de Sísifo, que é um trabalho que nunca termina, né? Ele começa todo dia, é interminável, e as domésticas no Brasil, né, a gente tem resquícios ainda, permanências de uma sociedade escravocrata, um trabalho absolutamente desvalorizado, pouquíssimo tempo conquistaram os direitos mínimos aí, algo que também que tem que... mas, como eu estou falando, são utopias, eu realmente sou bastante cético em relação enfim, a nossa sociedade e a uma perspectiva mais altruísta, né? Mas não canso de fazer esse discurso também. E aí, na verdade, duas utopias que eu acho que, na verdade, se estão relacionadas ao que eu vou falar a partir de agora. A primeira dela é a valorização do SUS e das nossas políticas públicas de saúde, né? O SUS criticadíssimo. Durante anos eu assisti matérias na televisão mostrando, claro que tem enfermarias lotadas, emergências lotadas, etc., mas sempre com uma desvalorização do SUS, né? Sempre apontando para como que nós seríamos mais bem atendidos se tivéssemos uma privatização da saúde no Brasil. Né? Isso foi debatido há pouquíssimo tempo, de forma séria, inclusive, pelo Poder Executivo. Né? E, por fim, a valorização da Constituição democrática, né? Da Constituição da República de 1988, para além dos círculos jurídicos, porque nos círculos jurídicos é muito fácil, quer dizer, muito fácil não, mas é comum, de fato, que nós defendamos a Constituição, mas fora deles as pessoas defendem barbaridades, né? O retorno da ditadura militar, da tortura, mas como diz o Werneck, né? A estupidez está preservada pela democracia. Mas a gente tem que, de fato, afirmar um discurso que valoriza a Constituição de 88, a Constituição que foi atacada inúmeras vezes, mas eu diria que o pior ataque à Constituição de 88 sofreu nos últimos tempos, o pior ataque aos direitos fundamentais dos brasileiros, foi a Emenda Constitucional 95 de 2016, que instituiu um novo regime fiscal no orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Tá? Esse regime fiscal que deve vigorar, aí, de acordo com a Emenda Constitucional 95, por 20 anos, estabelecendo um teto de gastos da União para a saúde e educação. Né? Os cálculos assim diversos cálculos, na verdade, chegou-se à conclusão de que serão retirados, no mínimo 200 bilhões da saúde, só da saúde, ao longo de 20 anos. Né? Lembrando aqui, né, o sistema de saúde brasileiro, o SUS, já é comprovadamente subfinanciado. Tá? O orçamento da saúde já é insuficiente há 3 décadas, embora tenhamos algumas emendas, a própria Lei Complementar 141, estabelecendo um patamar mínimo no orçamento. Né? O STF está discutindo a constitucionalidade da Emenda 95 de 2016, tá? Mas vejam, né? Agora estamos enfrentando uma pandemia já com 3 anos de corte de despesas na saúde. Ou seja, já estamos enfrentando uma pandemia com a nossa saúde sucateada, só posso dizer assim. Né? Mas vamos lá, começar a tratar, então, de maneira um pouco mais sistematizada aqui dessa fala. Né? A nossa Constituição estabelece uma série de direitos fundamentais, certo? E a todos esses direitos fundamentais corresponde uma série de deveres do Estado. A gente tem, por exemplo, no artigo 96 da Constituição, lá de maneira expressa, né? A saúde e direito de todos é dever do Estado. E também no artigo 96 fala que a saúde será garantida mediante políticas sociais e econômicas. Né? Daí a importância de se tratar, nesse momento, da atuação do Estado na ordem econômica e da ação do Estado na ordem social. Não custa lembrar aqui que a Constituição define a saúde como um direito fundamental, né? Claro, e está lá no artigo 6º, né, nos direitos fundamentais sociais, e sempre que a Constituição define o direito fundamental, o que acontece? Ele se torna exigível mediante a ação judicial. Né? E que essa fundamentalidade do direito à saúde, para usar um termo do Ingo Wolfgang Sarler, decorre justamente daquele efeito irradiante dos direitos fundamentais que conformam o próprio direito à saúde. Certo? Obviamente, como direito fundamental, ele é auto-aplicável, aí de acordo lá com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Né?
que é, como todos sabem, né, um mandado de otimização da eficácia dos direitos fundamentais, mais uma vez, com base no livro, nos artigos, no entendimento do Ingo, Wolfgang Sahler. Né? É importante dizer o seguinte também, já antes de começar, né, que a saúde, na Constituição de 88, supera aquelas teses curativas e preventivas da saúde, que a saúde, a partir da Constituição de 88, passa a ter uma visão mais orgânica. Por isso que o artigo 196 fala justamente de políticas sociais e econômicas. Né? Essa concepção mais orgânica na saúde, né, mais ampla da saúde, ela vem desde a criação da OMS. Quem diria que nós viveríamos para ver a OMS ser confrontada, ser questionada, né? Uma organização internacional criada em 1948, né? E que é criada justamente com o entendimento de que saúde é o completo bem-estar físico, né? É o bem-estar mental e social, e não apenas ausência de doenças, como seriam essas concepções curativas e preventivas. Né? Então, percebam, saúde aqui é saneamento básico, saúde é segurança alimentar, né? Saúde é lazer, né? Saúde é trabalho digno. Então, é muito importante que a nossa Constituição seja interpretada de maneira sistemática. Né? E, obviamente, se a Constituição prevê direitos fundamentais e deveres ao Estado, o Estado deve efetivar esses direitos fundamentais por meio de políticas públicas, certo? Essas políticas públicas vão ter o alcance de acordo com a repartição constitucional dessas competências materiais que foram muito bem expostas aí pelo professor Peixinho, né? E que justamente, né, aí está a beleza do direito administrativo, né? O exercício da função administrativa permite que esses direitos fundamentais previstos na Constituição sejam efetivados, sejam realizados justamente por meio da elaboração e da execução de políticas públicas. Né? Essa elaboração, eu diria assim, né, se fosse pegar aquela divisão antiga entre atos de governo e atos vinculados aos discricionários ou atos administrativos, né, a elaboração de políticas públicas está no âmbito do ato de governo. E lembrando aqui o Werneck também mencionando, né, não tem como apartar absolutamente o direito administrativo da política. Né? Elaboração de políticas públicas é fundamental. Então, quando o atual governo diz o seguinte, olha, não, a gente não precisa de mais médicos e vamos acabar com isso, porque isso é um programa para dar dinheiro para a ditadura comunista de Cuba, ele fez uma opção política ali. E agora, nesse momento, estamos... tudo bem, ninguém ia, né, imaginar que haveria uma pandemia. Mas hoje eu acho que ninguém contesta que faltam médicos no Brasil. E não deu tempo de substituir o antigo programa, que eram Mais Médicos, pelo programa do Mandetta, também agora já exonerado, que era o programa Médicos pelo Brasil, mas enfim, que trocava 6 por meia dúzia, mais ou menos, o nome era o mesmo, mas justamente afastando a possibilidade de utilização de médicos cubanos, porque, enfim, por razões ideológicas propriamente. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, na verdade. Então, qual é a beleza do direito administrativo? Né? A gente tem, na verdade, os direitos fundamentais previstos na Constituição, né, para que o papel, para que a gente não caia naquela história de que o papel aceita tudo, e que a Constituição não é efetiva, a administração pública justamente monta uma estrutura de órgãos e entidades da administração pública para justamente formular e executar essas políticas públicas que efetivam, que concretizam, que realizam os direitos fundamentais. Né? Então, a função administrativa tem esse propósito de garantir os direitos fundamentais, de efetivar os direitos fundamentais, e o conteúdo da função administrativa varia com o modelo de Estado adotado pela Constituição do país em cada época, que é o pacto da sociedade. Né? E aí, lembrando o Ingo também, né? Anotei uma citação aqui, os direitos fundamentais constituem, para além da sua função limitativa do poder, critérios de legitimação do poder estatal e da própria ordem constitucional. Então, quer dizer, o Estado, para ser legítimo, deve efetivar direitos fundamentais, deve ter políticas públicas que concretizem direitos fundamentais. E qual é o modelo de Estado adotado pela nossa Constituição de 88? É um modelo de um Estado que atua na ordem econômica, que atua na ordem social, para garantir direitos fundamentais individuais, para garantir direitos fundamentais coletivos, difusos, para garantir esses interesses comuns
mencionados de forma brilhante pelo professor Werneck. Tá? Então, não é uma opção, é dever do Estado. É esse o pacto que nós celebramos em 88, que a sociedade celebrou em 88, quando saímos mais de 2 décadas de ditadura militar, que agora alguns militam, ou que defendem o retorno de um Estado ditatorial. Isso é falta de leitura, só pode ser falta de leitura, falta de conhecimento histórico. Né? Mas, enfim, já tratando, então, portanto, se o Estado deve intervir na ordem econômica, né, para tratar primeiramente, primeira parte, de maneira rápida, né, mais na ordem econômica, para garantir o bem-estar dessa população, para garantir o interesse comum, para garantir o bem-estar social. Né? E o Estado pode intervir de 3 formas. Né? Pode intervir ou atuar diretamente na ordem econômica, como agente econômico, por meio das empresas estatais. Ele pode fomentar atividades privadas, lembrando aqui da atuação do BNDES. Bancos de desenvolvimento existem no mundo inteiro. O nosso BNDES foi criado na década de 50, né, final da década de 50, 50 ou 60, agora não me recordo se final da década de 50 ou começo de 60, me parece que 59 ou 58, com Juscelino Kubitschek. Existem vários bancos de desenvolvimento no mundo. A gente tem a China tem o banco de desenvolvimento dela, que é por isso que a China é a potência que é hoje em dia. O Banco de Desenvolvimento, o Banco Mundial é um exemplo de banco de desenvolvimento. E a gente queimou caravelas quando disse que olha, o BNDES é uma caixa preta, o BNDES não deve financiar. Enfim, o BNDES tem eu posso falar bastante do BNDES, porque, enfim, não estou impedido, mas o BNDES vem sendo desmontado já há algum tempo. Né? E isso se intensificou no atual governo. O BNDES tem tido uma atuação muito tímida em relação às medidas que a sociedade brasileira precisa para que a gente possa retomar a atividade econômica pós-crise, pós a crise sanitária, porque a crise econômica vai continuar. E temos a regulação também, que foi abordada pelo Werneck, que foi abordada pelo Peixinho, que deveria ser, pelo menos, né, a adequação das atividades econômicas aos interesses da coletividade. A gente sabe que existe, né, a possibilidade de captura, das agências reguladoras pelos agentes econômicos privados. Né? Então, a regulação, essa coisa de que é muito fácil na teoria dizer que elas vão ser independentes, etc., mas a gente tem diversas análises que mostram como a regulação pode ser capturada pelos agentes econômicos privados e, de fato, a gente tem vários exemplos que mostram essa captura. Um deles é a crise econômica de 2008, nos Estados Unidos. É uma crise de regulação. É um exemplo de como a regulação foi capturada e, de fato, fracassou. Mas, enfim, vamos lá falar. Então, eu queria falar um pouco mais de empresa estatal, que é o campo que eu domino um pouco mais, por ser, desde 2010, por estar, na verdade, desde 2010, advogado na Petrobras. Esse ativismo do Estado brasileiro no campo econômico não é novo, ele começou na década de 40, com a criação lá da CSN, da Vale do Rio Doce, depois foi para a década de 50, a criação da Petrobras, da Eletrobras, e se intensificou, né, na década de 70 com a consagração do Estado empresário. E quando a Constituição de 88 veio, ela veio lá com o artigo 173 dizendo o seguinte, olha, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário, e aí trouxe 2 conceitos jurídicos indeterminados, né? Imperativos da segurança nacional, relevante interesse coletivo, que seriam definidos em leis, de acordo com o 73, né? Esses 2 conceitos envolvem um juízo eminentemente político, né? Ou seja, a delimitação deles é descabida se a gente for utilizar um critério meramente técnico, né? O petróleo é uma commodity. Sim, o petróleo é uma commodity, mas ele não tem importância estratégica para o país. Olha o que está acontecendo agora no mundo, né? E aí muitos falam, não, é uma commodity. Vejam, os Estados Unidos, maior potência do planeta, não tem uma empresa estatal.
Olha, os Estados Unidos não têm empresa estatal porque desde 1975 eles têm o SPR, que é a reserva estratégica de petróleo deles, né? É a Strategic Petroleum Reserve. Eles têm mais ou menos hoje em dia mais 700 bilhões de barris, esse número varia um pouco, porque os Estados Unidos, quando o preço do petróleo sobe, eles utilizam essa reserva para manter o preço no mercado interno. Quando o preço do petróleo desce muito, eles utilizam dessa reserva também para ajudar as empresas petrolíferas. Agora a gente tem uma crise de oferta, de demanda, mas essa SPR nos Estados Unidos existe desde 75 e ele é feito pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Então vejam que tem, obviamente, uma intervenção do Estado na ordem econômica no setor de óleo e gás nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não permitiram que a Standard Oil seguisse e partilharam a Standard Oil, né, com a lei antitrust deles. Sim, é verdade. Mas a repartição da Standard Oil, lá no final do século XIX, que deu origem à Chevron, que deu origem a Texaco, enfim, outras empresas, todas elas empresas verticalizadas, né? Todas as empresas de petróleo são verticalizadas, significa do poço de petróleo ao posto, né? Elas atuam de maneira verticalizada, porque ao atuar de maneira verticalizada, quando você tem oscilação do barril do petróleo no mercado internacional, você tem um hedge, você tem como justamente garantir a sua margem de lucro no refino, garantir a sua margem de lucro no posto, e é justamente o oposto que vem sendo feito aí atualmente. Mas, enfim, o exemplo da Petrobras não é o melhor exemplo, eu nem posso falar muito da Petrobras por estar impedido lá enfim, por ser advogado da empresa, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Qualquer empreendimento estatal, tá? Aí eu não estou nem falando do serviço público, lá o artigo 175 da Constituição, que prevê que o Estado pode prestar serviço público diretamente ou indiretamente por meio de concessões, né? Qualquer empreendimento estatal ele é inspirado por um objetivo estratégico que transcende a mera obtenção de lucros. A SEDAI deve lucrar ou a SEDAI deve fornecer água potável para a população do Rio de Janeiro? A SEDAI deve lucrar muito e dar retorno para o seu acionista, ou ela não é que ela não deva lucrar. Toda a sociedade empresarial tem propósito lucrativo, tá? Mas os empreendimentos estatais eles extrapolam a mera obtenção de recursos ao erário. Quando o Estado atua na ordem econômica diretamente, quando ele cria uma empresa estatal, ele não cria uma empresa estatal para dar lucro, mas sim para concretizar o interesse público que justificou a criação dessa empresa, certo? Baseando-se naqueles dois conceitos lá do caput do artigo 173, né? Relevante interesse coletivo e soberania nacional, certo? Então, a avaliação... Cristiano, você me permite? O professor Werneck sinalizou ali a intenção de fazer alguma colocação, de fazer alguma intervenção aqui. Posso passar a palavra ali para ele? Claro, sempre. Porque realmente essa sua colocação agora, ela suscita alguns dilemas. Isso me faz lembrar rapidinho, Werneck, me faz lembrar um evento que eu participei até na PUC, envolvendo professores de direito administrativo e de direito empresarial, e na época sobre estatais, né? Por ocasião das últimas discussões do projeto de lei que, enfim, portanto, já faz um certo tempo, e que, de maneira superveniente, veio a ser a 13.303. E aí os embates ali era quase que um MMA, porque as percepções sobre o Estado empresário, sobre a vocação pública das empresas estatais, isso gera realmente algumas disputas entre esses ramos, né? Mas fala lá, Werneck. Eu queria eu estou encantado aí com a sua exposição, excelente. Primeiro, para deixar você confortável, dizer que o que você falou em relação ao ramo petrolífero é uma verdade, né? Isso aí, ninguém há de contestar isso, né? Do mundo dos fatos, né? É o verde que é verde, o vermelho que é vermelho. Isso não tem como dizer que não. Todas as empresas petrolíferas são verticalizadas. Ele é um mundo oligopolizado e verticalizado. É um mundo que não é o mundo ideal da livre concorrência, mas é assim.
se nós pretendemos ter uma empresa diferente disso, ainda mais uma empresa estatal, nós estamos condenando essa empresa, né, a um insucesso. Agora, do ponto de vista geral, eu queria dizer para você, só para interferir por isso, as empresas, em geral, as sociedades empresárias, né, as atividades econômicas, dentro do sistema lá do artigo 170 da Constituição, elas são feitas para visar lucro. Perfeito. As atividades econômicas de uma maneira geral. Agora, desde há 60 anos atrás, Marcel Valine, na França, falava de serviços públicos econômicos. Hoje nós temos a Lei 13.303, que, ao contrário de uma tradição das leis francesa, a lei alemã e a lei italiana, o Partido Socialista Italiano aderiu ao governo da democracia cristã em troca da aprovação da lei de controle social das empresas estatais. Essas legislações na Europa foram feitas, e mesmo, como você fala, na legislação antitrust norte-americana, para garantir o interesse coletivo. Perfeito. Não para conspirar contra ele. Por quê? Porque existem atividades econômicas que podem não dar lucro. Atividades econômicas que são essenciais, que têm que ser exercidas, mesmo que não haja lucro. O nome disso é serviço público. Ou atividades econômicas que se equiparam a serviço público, como é, por razões históricas, inclusive, a exploração de petróleo no Brasil. Então, não tem que gerar perplexidade nenhuma o fato de haver uma estrutura empresarial que explore uma atividade que não seja lucrativa. O que é equivocado é se montar uma estrutura empresarial errada, uma estrutura empresarial cara, perdulária, ineficiente. Isso não tem nada a ver com não dar lucro. Isso é má administração. Agora, a falta estrutural de lucro, isso que acontece hoje com o petróleo. O petróleo pode, às vezes, por razões X ou Y, baixar $10, como pode se levar a $120. Como acontece com... né? E, normalmente, essas empresas eram estatais. Começaram a ser privatizadas, nós ficamos numa perplexidade em vários países. E no Brasil, embora não fosse estatal, era quase estatal, que era a Varig, as empresas de aviação. Por quê? Porque é muito difícil ter lucro em empresa de aviação. Como acontece com, foi dado o exemplo aqui, a distribuição e a captação de águas. Ainda mais se tiver associado com esgoto. Esgoto dá prejuízo. Dará sempre prejuízo. É impossível se ter uma estrutura lucrativa com esgoto. Por isso se associou o esgoto com a água. O estado do Rio de Janeiro tem abundância de águas, mas existem estados da federação que têm escassez de águas. E assim nós vamos ter vários exemplos. A eletricidade. A eletricidade começou como uma curiosidade tecnológica há 100 e tantos anos atrás. A telefonia começou com uma curiosidade tecnológica. O Dom Pedro II foi lá na exposição, foi na barraca do Grambel e disse, meu Deus, isso fala. Aí deixou fazer aqui em Porto Alegre um pouquinho de telefone. Hoje é um direito essencial, ninguém vive sem telefone. Então, isso pode ter que ser prestado sem lucro. Se encontrar um modelo lucrativo, ótimo. Se não tiver um modelo lucrativo, o Estado terá que ter. Então, a gente tem que, hoje, como falei um pouco de epistemologia, vencer alguns enunciados que não são teóricos. Quem falava isso era o meu querido professor Luiz Alberto Vará. São enunciados retóricos, né? Ou seja, a empresa tem que dar lucro. A empresa estatal não tem que dar lucro. Por isso é que o artigo 173 fala no nosso velho e bom interesse coletivo. Perfeito. Só para... Deixa eu só Claro. Oi. Interromper aqui para fazer aqui, agradecer aqui a participação do professor Fábio Leite, que está aqui com a gente aqui nesse debate. Foi eu que dedurei. Bacana, professor Fábio Leite. Também aqui a Érica Cravinho também está aqui. Ana Cravinho. Paulo Corval foi nosso aluno e mestrando. Nossos alunos da PUC, que o professor André Sadi prometeu
5 pontos para participação. Exatamente. Nós estamos com a alta audiência aqui. Eu também prometi ponto, bolo, enfim. O Cristiano também disse que já é a prova final, direito administrativo, já esse debate aqui. Mas alegria aqui, professor Fábio Leite, aqui, participar com a gente aqui, contribuir também. Obrigado. Boa colocação, Peixinho. Boa lembrança, boa referência aí. Bem-vindo, Fábio. Prazer ter você aqui com a gente. Legal. Vamos lá. Mas é isso mesmo, Werneck. Eu quero dizer exatamente isso. A avaliação da eficiência das estatais não passa apenas pela geração de valor aos seus acionistas, né? Seja uma empresa pública, 100% de capital público, ou seja uma sociedade de economia mista. Embora, né? E aí, eu quero até... Esse livro é um excelente livro, o livro do professor Mário Engler Pinto Júnior, sobre empresa estatal. O lucro, muitas vezes, vai ser o meio utilizado para alcançar aquele interesse público que justificou a criação de uma empresa estatal. E aí, exatamente lembrando que você pontuou aí, Werneck, em 2017 saiu uma matéria na BBC, com Google vocês conseguem, lembrando o seguinte, olha, enquanto Rio privatiza a SEDAI, Londres, Paris, enfim, eram mais de 200 cidades do mundo que estavam reestatizando o seu serviço de saneamento básico que tinham sido privatizados ali a partir da década de 70, sobretudo a partir da década de 80, né? Mas então, assim, a conclusão é justamente isso. As estatais, elas são instrumentos de ação de Estado. Pega uma empresa como a IPE, por exemplo, que é um instrumento de política pública, empresa de pesquisa energética, ou mesmo a Embrapa, né? As estatais podem também ser um instrumento de regulação indireta do mercado. E eu vou dar um exemplo para vocês também do setor que eu conheço, que é o setor de óleo e gás. Quando a Petrobras comprou da AGIP, né, a sua empresa de distribuição de gás, ela comprou porque justamente havia certas especulações de que haveria um cartel no setor e que o GLP, gás de cozinha, que é essencial nessa crise econômica que a gente vive desde 2015, as pessoas voltaram a cozinhar com fogão a lenha, e isso está associado à saúde, porque cozinhar com fogão a lenha significa que as pessoas têm acesso à fumaça dentro de casa. Isso dá uma série de doenças pulmonares ao longo da vida da pessoa, culminando com câncer de pulmão. Mas a ideia era entrar nesse setor e fazer uma regulação indireta, se contrapondo ao poder econômico privado ali daquelas empresas. Um outro exemplo seria também a atuação dos bancos públicos, né? E aí vão falar, está defendendo, não tem nada. Tem 2 livros aqui que eu estou lendo, o livro da Mônica De Bolle, criticando a intervenção, porque a questão é como fazer a intervenção econômica adequada. A Mônica De Bolle tem um livro sensacional sobre os erros na área econômica do governo Dilma. Tem um outro livro de uma outra economista que eu até prefiro, que é a Laura Carvalho, economista da USP, que analisa aí as políticas econômicas no Brasil. Valsa Brasileira, o nome do livro. Recomendo, é um livro fininho que avalia aí 20 anos não, mas uns 15 anos aí de políticas econômicas no Brasil. Então, de fato, eu quero dizer exatamente isso. A gente pega algumas estatais. Imaginem agora o que seria de nós sem a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do FGTS, que centraliza vários recursos que permitem financiar a habitação, permite financiar o saneamento básico, é mencionado pelo Werneck, né? Recursos do FGTS efetivamente financiam habitação e saneamento básico, direitos fundamentais, sem dúvida nenhuma. E agora a Caixa está servindo também como instrumento para chegar a essa massa de trabalhadores informais no Brasil. Da Petrobras, como eu já falei, só vou pontuar uma coisa. Eu falei do SPR norte-americano, mas com certeza uma empresa estatal de petróleo não é uma jabuticaba, né? Existe até um termo para designar as empresas estatais de petróleo, que são as National Oil Companies, ou as NOCs, né? A maior empresa de petróleo do mundo é a Saudi Aramco, que até pouco tempo era 100% estatal. Fez um IPO em 2019, ou 2018, enfim. De pouco tempo fez um IPO, mas continua com controle da Arábia Saudita. Para citar um outro exemplo, a antiga Statoil, a atual Equinor, empresa de capital misto da Noruega. E a China, para vocês terem ideia, tem 4 empresas estatais de petróleo. Ela não tem uma, não, tem 4. Tá?
Mas é isso, né? Sobre intervenção do Estado na ordem econômica, me parece que há uma reversão do movimento, dizer que, olha, haverá investimentos privados e o mercado nos salvará, né? O paraíso é o mercado. Eu acho que a tendência daqui para frente, não só no Brasil, como em vários outros países, é um mercado com maior intervenção na ordem econômica, tá? Seja por meio né, seja na atuação direta por meio das suas empresas estatais, seja indiretamente regulando esse poder econômico privado de concessionários de serviço público ou mesmo de setores sensíveis que são regulados, né? E, por fim, o fomento, né? Lembrando aí que o BNDES já deveria estar com um papel relevante e há muita reclamação do empresariado, sobretudo do pequeno e do médio empresário, em conseguir acessar o recurso. Mas vamos falar e ordem social, né? A ordem social, a Constituição de 88 estabelece ali, de fato, um programa para que o Estado atue na ordem social, atue na saúde, atue na educação, de fundamental importância, né? Mas vamos falar de política pública de saúde, já que a gente está em meio a coronavírus, né? Nós não tínhamos política pública de saúde de forma autônoma no Brasil até 1930. Nós temos ali os pais fundadores, eu chamo assim, né, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, que foram diretores gerais de saúde pública, que era, na verdade, né, Diretoria Geral de Saúde Pública, subordinada da Justiça. Por isso que a gente teve a revolta da vacina lá no começo do século, né, porque justamente vamos tratar como caso de polícia, então. Tem que entrar na casa das pessoas. E tem um livro do José Murilo de Carvalho maravilhoso, né, que se chama Os Bestializados, que fala do início da República. Ele fala o seguinte: a revolta da vacina, ela eclodiu por conta de questões morais, inclusive privadas. As pessoas não aceitavam agente do Estado entrando nas suas casas e aplicando vacina nas suas mulheres, nas suas filhas, né? Essa coisa machista do Brasil, né? A mulher não... E na época, lembrando, né? A mulher mostrava o braço, já era algo considerado extremamente provocante, sexy e tal. Mas, enfim, nós não tivemos Ministério da Saúde, né, até 1930, no primeiro governo Vargas, quando se foi criado ali por sugestão de muita gente, mas eu destaco ali o Miguel Couto, entre um dos que sugeriram a criação do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública, veja, que se transformou no MES, né, MS, né, em 37, Ministério da Educação e Saúde. Tem aquele prédio maravilhoso no centro, ali o Palácio Capanema, onde hoje está em reforma. Mas, vejam, vocês imaginam essas duas políticas públicas complexas juntas no mesmo ministério? É possível você ter alguém que consiga pensar ao mesmo tempo em educação e saúde? Só o Weintraub mesmo poderia pensar ao mesmo tempo, ou não pensar ao mesmo tempo em saúde e educação, né? Mas seria mais ou menos isso. Mas em 53 justamente foi criado o Ministério da Saúde, vou voltar a falar dele, mas vejam só, o Ministério da Educação, que virou o MEC, Ministério da Educação e Cultura, em 53, também foi desmembrado em 85 e virou o Ministério da Educação de um lado, o ME, e o MINC, Ministério da Cultura, de outro lado, que agora foi fundido, né? Essa lógica de que a gente vai ter menos ministério, o Estado vai ser mais eficiente, vai ser mais eficaz. Não, não vai ser. Nós teremos menos políticas públicas. Vejam o que aconteceu fundindo, né? Na minha opinião, uma fusão bizarra. Ministério da Fazenda com o Ministério do Comércio, Desenvolvimento e Indústria, com o Ministério do Trabalho, numa única super pasta, num super ministério, tal do Ministério da Economia. É claro que algumas pernas, isso significa o seguinte: não tem mais política pública de trabalho, emprego e renda no Brasil. Tá? Significa a supressão de uma política pública relevante para a população. Veja o tempo que o tal do Ministério da Economia levou para começar a pensar. O próprio Paulo Guedes admite isso. Não, minha equipe não estava pensando nos efeitos da pandemia, da epidemia do coronavírus. Ele disse isso no primeiro pronunciamento dele, quando ele ainda foi ao Congresso dizer que a privatização da Eletrobras era essencial. Ele disse isso no primeiro pronunciamento dele pós-coronavírus no Brasil, já com alguns estados já tomando algumas medidas de isolamento. E eu já estava em casa nesse momento, eu vi isso em casa. Não, a gente não pensou até agora em uma proposta para esses informais, trabalho. Não pensamos até agora, não, eles estavam pensando lá focado
no programa único. Então, essa fusão, ao meu ver, é extremamente nefasta para a política pública no Brasil, para os direitos fundamentais no Brasil. E essa foi uma nota da imprensa nos últimos anos. Nós temos muitos ministérios. Significava que o Estado estava atuando de forma mais ampla. E, mais uma vez, lembrando, Werneck, isso não significa que nós não devemos ser pedulários. Temos lá o princípio da eficiência no caput da Constituição de 88, colocado pela Emenda Constitucional 1998, pelo Bresser Pereira, que tem falado a beça também. Leiam o Bresser Pereira, tem feito várias análises interessantes na página dele do Facebook, né? Um senhor de mais de 80 anos que ainda está de forma admirável na esfera pública, militando na esfera pública, né? Mas o que eu quero dizer da saúde é o seguinte: até 88 a nossa saúde tinha uma nota, tinha uma característica, tinha uma natureza corporativa, tá? Ela era prestada pelos antigos institutos de pensão e previdência, né? Financiada pela contribuição do segurado. Isso significava o seguinte, tá? Aí depois, na ditadura, foi criado o INPS, e esse INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, foi desdobrado lá em outros institutos, e tinha o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Quem é mais velho lembra do INAMPS. Eu me lembro de jornal falando de INAMPS, que o INAMPS era um fracasso antes da Constituição de 88. Era criança, também não sou tão velho assim, mas eu me lembro disso, já era adolescente, na verdade, nessa época, década de 80 e tal. Mas significa o seguinte, tá? A saúde era complementar aos benefícios da Previdência Social. Então, quem não estava contribuindo para a Previdência não tinha direito à saúde. A saúde não era universalizada. Saúde essa universalização da Constituição de 88, que está lá no nosso artigo 6º, e depois, a partir do artigo 9.6 da Constituição, fala, né, que é um serviço de relevância pública a partir do artigo 97 da Constituição, ou seja, que pode ser prestado tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, né? Não vamos ler aqui o artigo 6º, mas o artigo 6º começa justamente, são direitos sociais, ele fala, o primeiro deles é a educação, logo depois é a saúde. Não está em ordem de prioridade, não, mas educação e saúde ao mesmo tempo significa aí como esses direitos são importantes. Depois ele vem a alimentação, que não deixa de ser o desdobramento da saúde, fala de trabalho, enfim, vários outros direitos ali, né? E ao Ministério da Saúde são vinculados vários, né, duas agências reguladoras, né? O Peixinho falou disso aí, tanto a Anvisa quanto a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tem uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Saúde, que é a Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados, né? Tem a Vetusta, né, a primeira entidade pública no Brasil, primeira não, mas na saúde, com certeza, a Fundação Oswaldo Cruz, que foi comandada por esses dois pais fundadores que eu mencionei, né, tanto Oswaldo Cruz quanto... tinha um outro nome, quando Oswaldo Cruz morreu, passou a ser o nome dele, depois com Carlos Chagas. Enfim, tem o INTO, tem o INCA, tem o INC aqui no Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro tem muitas instituições públicas ainda, por conta de ter sido capital da República, né? Mas só um número para a gente também não ficar... a saúde pública, eu falei aqui do congelamento das verbas da saúde, do tal teto lá da emenda constitucional de 2016, o orçamento do Ministério da Saúde em 2019 foi de 120 bilhões de reais. É muita coisa. Olha, a saúde estava congelada, os militares foram aumentando o seu orçamento. O orçamento dos militares está próximo disso, da parte de defesa, 100 bilhões de reais, pouco mais de 100 bilhões de reais. Eu não vou dar os números exatos aqui, mas é um orçamento... Imaginem, né? Você tem uma... vamos botar isso na balança, vamos ponderar. E vamos pensar em alguns gastos obrigatórios, né? Só de juros e encargos da dívida, anotei isso aqui, o país paga 200 bilhões de reais por ano. Só de pessoal em encargos, o país paga 250 bilhões de reais por ano. Então, é um crime, de fato, essa... Lembrando que a gente tem a vinculação de receitas públicas, né? Que está lá na própria Constituição, que estabelece que 15% da receita corrente líquida do exercício financeiro tem que ser repassado, né? Tem que ser vinculado à saúde. Isso está regulamentado pela Lei Complementar 141 de 2012, uma lei complementar importante, né? Que, enfim, tem que ser lida junto com a Lei 8.080 de 90, que é a lei do SUS. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Em vez de dizer que esse dinheiro é pouco, eu quero dizer que onde tem um setor que é extremamente eficiente, e eu vi um Mandetta, que era um parlamentar que eu critiquei bastante, que eu questiono, inclusive, as políticas públicas implementadas aí no último ano, saiu elogiando os técnicos do Ministério da Saúde, saiu elogiando os servidores públicos, né? Vamos lembrar do programa, para não ficar aqui falando não me acusarem de partidarismo, né?
Claro que a gente está politizando as questões e devem ser politizadas. Política é nobre, né? Já desde Aristóteles, Platão, a política é uma atividade nobre dos seres humanos, né? Mas a gente tem o Programa de Saúde da Família, Programa de Atenção Primária à Saúde. Esse programa foi implementado em 94 e está em vigor até hoje, ou seja, ele perpassa, ele atravessou diversos governos, né? A gente tem, olha só que loucura, gente, o tal do Programa Nacional de Imunizações que a gente tem desde 73. Desde a ditadura militar, a gente tem um Programa Nacional de Imunizações. Significa vacina. Qualquer um que tem filho aqui sabe que você vacina todas as vacinas do seu filho num posto de saúde, né? Você consegue vacinar o seu filho com todas as vacinas necessárias para ele num posto de saúde. Olha já o efeito do teto de gastos, né? Dessa emenda do teto de gastos. Ano passado, em 2019, foi o primeiro ano, depois de não sei quantos anos, acho que 20 anos, que o Brasil não conseguiu atingir a meta de vacinação. Uma das metas que não foi atingida foi a meta de vacinação de sarampo. Pronto, esse ano tivemos aí um surto de sarampo. O sarampo voltou, o sarampo já estava erradicado no Brasil. Outro programa de referência é o controle de HIV/AIDS no Brasil, a entrega, a disponibilização de coquetel. Esse programa existe desde 96, garante acesso universal e gratuito àquele coquetel que dá uma sobrevida excepcional para os pacientes da AIDS. O Brasil é pioneiro nesse programa, né? A mortalidade de AIDS no Brasil caiu em 46%. A gente está falando de vida, estamos falando de dignidade da pessoa humana aí. Outro programa que o Brasil é referência também, o Brasil tem o maior programa, o maior sistema público de transplante do mundo, tá? Eu sei disso porque, enfim, eu tenho uma cunhada que trabalha com transplante de fígado, etc. Já estou me encaminhando ao final, né? Mas políticas públicas são fundamentais, né? Esses programas todos são fundamentais. Como já falei, eles perpassam governos. Um programa que estava fundamental, para mim, era um programa importante, que foi bombardeado pela imprensa, bombardeado inclusive pelos médicos, é o programa dos Mais Médicos. E vamos lá, como é que você faz uma política pública, gente? Princípio da legalidade. A administração só pode atuar, né, de acordo com o que está prescrito em lei. Voltando lá, né, a volta dos que não foram, como lembrou aí o brilhante Werneck, né? A administração pública atua de acordo com a lei. Então, os Mais Médicos foi concretizado, na verdade, essa política pública foi implementada, foi elaborada, ela tem que se traduzir numa lei. É a Lei 12.871, 12.871, de 2013. Né? Qual era a finalidade dos Mais Médicos? Tem que ir na lei, não dá para ficar... Quem é advogado, eu acho que a gente tem que ser crítico. Né? Eu acho que o maior, enfim, o maior legado, o principal, enfim, ensinamento que a gente pode dar para os nossos alunos da PUC, que vocês tenham espírito crítico. Isso não significa ser nihilista, não, dizer que tem que acabar com as instituições, todos os políticos são ladrões, não. Tem que analisar criticamente. Nós somos da área de direito, a gente tem que ir na lei. Quando saiu o Mais Médicos, começou a ser bombardeado, não, vou lá na lei, vou dar uma olhada no Mais Médicos. Qual era a finalidade? Formar recursos humanos na área médica para o SUS. Isso está lá no artigo 1º, 2º, enfim, um dos primeiros artigos do programa Mais Médicos. Qual era o propósito, qual era o objetivo do programa? Diminuir a carência de médicos em regiões prioritárias do SUS. Assim, simples. Aí, paulatinamente, você teria a formação de recursos humanos na área de medicina. Enquanto você não tem esse recurso humano, você recruta gente, primeiro, dentro do país e depois de fora do país. Está tudo lá, isso aí está lá. Essas vagas estão no artigo 13, vocês podem ver lá, no artigo 13 do Mais Médicos lá. Então, procurem a Lei 12.861 de 2013 e vamos começar a pensar em política de saúde pública. Nós, advogados, temos um papel fundamental no debate público no Brasil, porque esse debate ele foi monopolizado pelos economistas que pensam só com planilha e não pensam com vidas humanas, que as vidas humanas estão na frente. Então, vamos diminuir recurso da saúde, vamos diminuir recurso da educação, vamos cortar a Bolsa Família, porque temos que... Só para vocês terem uma ideia, fala-se muito da dívida do país, né? A dívida pública do país, do Brasil, ela é de 90%. Vejam quanto que é a dívida pública da França, da Alemanha, vejam quanto que é a dívida pública do Japão. A dívida pública do Japão está em 160% do PIB japonês. Né? Então, assim, não é a dívida, depende de como que a dívida, depende de como que essa dívida está para ser paga, em quantos anos. Então, esses argumentos falaciosos, na verdade, são argumentos para desmontar a Constituição de 88, para impedir que os direitos fundamentais sejam efetivados.
né? Mas aí, rapidamente, né, o Mais Médicos, inclusive, teve uma DIN no Supremo, a DIN 5035, foi decidida pela constitucionalidade do Mais Médicos, ou seja, não haveria violação do direito à saúde. Poderia falar aqui de muitas coisas, eu vou, na verdade, já passar para o meu final da apresentação. Eu queria falar de SUS. Cristiano, deixa eu te pedir uma gentileza, porque a gente está assim, com um horário super no limite, né? Então, assim, vou pedir assim para você já se encaminhar para a conclusão, te pedindo mil desculpas pela minha interrupção, mas porque realmente o nosso horário está aqui já. É isso mesmo, perfeito. 2 minutos, me dá 2 minutos, Mariana. Para acabar mesmo, vamos lá. Nós tivemos uma emenda constitucional 29 de 2000, tá? Que pediu uma lei complementar, que veio a ser a lei complementar 141 de 2012, né? E essa emenda constitucional ela veio justamente para estipular aqueles percentuais mínimos, né? Sobre estados e municípios ou seja, um patamar básico de aplicação de recursos da saúde. Isso está lá no ADCT, no artigo 77 do ADCT, né? Ou seja, o que essa emenda constitucional 29 veio trazer para o cidadão brasileiro, né? Veio trazer justamente aquele princípio do não retrocesso social. Ele impediu o retrocesso no montante de recursos investidos no SUS, né? Ou seja, mesmo a emenda constitucional 29 de 2000, governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB, né? Tem nada de comunista aqui, ou seja, impedia que, mesmo no cenário econômico negativo, né, ficaria preservado o valor para a saúde do exercício econômico anterior. Isso aí foi regulamentado pela Lei Complementar 140 de 2012, não vou entrar nela aqui, mas aí veio o contrário. A emenda constitucional, como eu já falei aqui, 95 de 2016. Né? Aliás, na verdade, antes disso, nós tivemos a emenda constitucional 86, né, que tirou da saúde, a gente tinha verbas, né, previstas no pré-sal, que seria uma parcela lá da exploração de petróleo no pré-sal, que seria destinada para saúde e educação. Tá? Isso estava no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal e no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal. Esses recursos oriundos da exploração do pré-sal seriam fontes adicionais para o custeio da saúde. Né? E isso estava previsto na lei do pré-sal, a lei 12.858 de 2013, e desde essa emenda constitucional 86 de 2016, foi um dos primeiros atos lá após impeachment, o golpe, chamem como quiser, depois do impeachment da Dilma, que passou e assim, isso foi comemorado. Agora estamos em volta à pandemia. Tiramos com a emenda constitucional 86 recursos do SUS, depois tiramos com a emenda emenda do Constitucional 95 de 2016, também, com esse novo regime fiscal no âmbito do orçamento fiscal de seguridade social da União. Né? Isso tornou fixo o valor percentual por 20 anos, significa alterar o espírito da Constituição, né? de garantir saúde às pessoas. Né? E, lamentavelmente, agora, depois da emenda constitucional 86 e da emenda constitucional 95, estamos aqui, né, saudada, celebrada pela imprensa, teremos responsabilidade fiscal. Não, temos menos saúde, menos educação. E voltando aqui, já para terminar, falei aqui das utopias pós-Covid no começo, mas acho que agora o Estado brasileiro deve se direcionar para uma intervenção adequada na ordem econômica, né, afastando esse ultraliberalismo que é incompatível com a nossa Constituição. Né? Espero que haja uma valorização do SUS, né? E de todas as suas políticas públicas de saúde absolutamente relevantes que foram aviltadas, foram, enfim, desvalorizadas mesmo ao longo dos anos, desde 88, né? O SUS sempre foi visto como um símbolo de ineficiência estatal, que valorizemos a Constituição Democrática de 88, para que os nossos direitos fundamentais sejam efetivados. Lembro aqui Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala que o direito administrativo é um direito defensivo do cidadão. Né? E lembro Marçal Justem Filho, que fala que, além de ser um instrumento de limitação do poder, o direito administrativo também tem um compromisso com a realização dos interesses coletivos, e a saúde é um desses interesses coletivos. Obrigado, desculpa aí ter me alongado.